todos, sejamos bem-vindos a mais um encontro do Programa de Atendimento Espiritual da Casa Espírita Allan Kardec. Hoje nós falaremos um pouco sobre esse programa do Domingos, que todos nós, grande maioria, eu estou vendo os participantes, grande maioria já fizemos, mas temos muita gente de fora. E como nós vamos fazer esse programa agora aos domingos, então vamos falar um pouco sobre esse programa, a luz do Espiritismo, e a necessidade dessa reforma íntima como uma cura real, para que esse programa realmente seja efetivo e que nos traga os benefícios esperados. Fechemos os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, Senhor Jesus, nesse momento pedimos a sua proteção e a sua luz. Nos abençoe em nossas palavras, que as nossas colocações sejam fiéis ao seu Evangelho e à doutrina dos Espíritos. Ilumine as nossas consciências para que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que sejamos bons instrumentos da espiritualidade maior neste mistério. Que assim seja. Falar sobre reforma íntima é muito fácil. Claro que não. E quem vos fala ainda não conseguiu realizá-lo. Ainda luta com seus conflitos, com as suas problemáticas, com as suas imperfeições, diuturnamente. Esperando ser melhor a cada dia. Tentando aplicar o Evangelho de Jesus em todas as situações da vida. Essa atividade do domingo é um pouco diferenciada das palestras públicas. Trata-se do PAI, que é esse programa de atendimento. Todas as casas federadas de Rondônia procuram ter o mesmo formato desse trabalho. E ele é muito mais do que a simples fala, como estou aqui falando com vocês. Ele é muito mais do que alguém que vem falar sobre um tema evangélico, que estudou e que vem dividir com vocês essas reflexões. Esse programa do domingo, ele requer a participação de vocês, ativamente, para que possa ter êxito. Porque nós sabemos que existe uma equipe espiritual que participa todo domingo conosco. Provavelmente a mesma que participava quando era presencial. Jesus vai nos dizer em Mateus 19:20, porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Essa equipe espiritual tem ido na casa de cada um de nós, agora durante a pandemia. E nos nossos lares se tornaram uma extensão da casa espírita. Sabemos que quando decidimos fazer uma reunião ou qualquer trabalho, ele já existe no mundo espiritual. Uma equipe escalada para sempre naquele dia e naquele horário comparecer e realizar o que cabe à espiritualidade realizar, aliada à boa vontade dos homens na Terra. Nesse momento, agora, durante o nosso encontro, essa equipe vai socorrer a cada um de nós, nas nossas aflições, nas nossas angústias, nos nossos conflitos, nas nossas necessidades. Quem já leu ou vai ler os livros de André Luiz, que nós recomendamos, tem na livraria ali do Centro Allan Kardec, na Casa Espírita Allan Kardec, para vender e também para empréstimo. A Dirley, a nossa irmã, está atendendo lá nas segundas-feiras, às 19 horas. Quem já leu, então, os livros de André Luiz vai perceber ali relatos do socorro espiritual de equipes que vêm à Terra e a outros planos, para socorro e ajuda aos encarnados e desencarnados. Ali são realizados desligamentos de entidades trevosas, são feitos arranjos necessários para a reencarnação, são resgatados irmãos doentes e desequilibrados, são desligados dos desencarnados irmãos vingativos e obsessores, são aplicados medicamentos e energias para recuperar a saúde física, são retirados da nossa casa espíritos brincalhões, que trazem desarmonia, briga. E isso tudo está ocorrendo durante a nossa conversa aqui no programa de domingo,
que é um programa de atendimento espiritual. Quando nós vamos ao médico, nós nos organizamos para a consulta, o atendimento, nos preparamos. E eu convido então vocês para os domingos fazer a mesma coisa, cada domingo que vamos participar desse tratamento espiritual virtual. Arrumar um lugar calmo, reservado, de preferência silencioso, colocar uma garrafinha ou um copo de água para fluidificar, se sentar de forma confortável, concentrado e reflexivo em tudo que nós vamos falar aqui. O que é esse programa de atendimento espiritual? Todos os domingos na Casa Espírita Allan Kardec, na Presidente Nasser, às 19 horas pontualmente, é realizado esse trabalho. Às 19, pontualmente por disciplina e respeito à equipe espiritual que vai comparecer. Nós tivemos uma reunião do Conselho Doutrinário e ficou deliberado que até que todos tomem a segunda dose da vacina e que o vírus seja enfraquecido, para evitar grandes aglomerações, nós vamos continuar com esse atendimento, com esse tratamento no domingo, ainda por via Meet, virtual, durante esse período. As palestras públicas de segunda e terça-feira logo voltarão a ser presenciais. O nosso presidente Mário Vitor logo vai anunciar. Quando era presencial, como é que funcionava o PAI? Todos os trabalhadores que participam desse programa já fizeram todas as fases dele. São estudantes da doutrina que já atuam em outras frentes de trabalho e que de forma voluntária se dedicam a auxiliar aos irmãos que procuram a Casa Espírita no domingo em busca de alívio ou de conhecimento. São etapas a se desenvolver e a cada etapa o participante vai sentindo uma melhora muito grande, tanto física como emocional e espiritual. Nós temos ali na frente do centro a recepção, já na chegada, temos pessoas que foram treinadas para receber afetuosamente, tirar o medo das pessoas que vêm pela primeira vez à Casa Espírita, dar as boas-vindas. Depois na secretaria ele vai preencher uma ficha. Ali na secretaria, na primeira salinha do centro, nós temos livros expostos para que todos que queiram emprestar ou comprar. Nós temos venda de alguma obra de arte, artesanato, caldos, doces. E depois nós temos uma salinha chamada Conversa Fraterna, onde o participante, se quiser, ele vai falar com alguém. Essa pessoa que vai ouvir ele é um profundo conhecedor da doutrina, é um bom ouvinte, e ele vai explanar ali o motivo que o trouxe à Casa Espírita e ao tratamento. Terminada essa pequena entrevista, ele toma o passe e vai embora, para voltar na semana seguinte. Ou então é encaminhado para a sala de espera, onde continuará a participar do Evangelho. Essa sala de espera, ela é destinada a todos aqueles que, em primeiro momento, chegam atrasados, porque começa o programa às 19 horas. Se chegar depois das 19 horas, ele então vai ficar nessa salinha. E ali vai se ler o Evangelho, em todas as salas é o mesmo Evangelho, comenta-se, ouve-se a todos. Pois cada um vem de uma religião, de visões diferentes, entendimentos, mas Deus é um só. E todos são encaminhados ao passe, encerrada a atividade. Depois nós vamos para uma reunião que se chama reunião preliminar, onde vai ser apresentado o programa, fala sobre cada fase a ser cumprida, apresenta um pequeno resumo, esclarece que a casa não visa proselitismo, qual é a finalidade do programa, mostra a estrutura da casa, os banheiros, as salas, bibliotecas, fala sobre as atividades desenvolvidas nessa casa e orienta a trazer uma garrafa com água para que seja fluidificada, porque vai ser um remédio individual. Encerrada a atividade, todos vão ser encaminhados ao passe. E aí, então, nessa outra fase, que o participante já passou por todas essas salas, agora ele vem para o Salão do Evangelho para participar de 10 semanas. Cada semana é um monitor facilitador com um tema.
com uma forma de aplicar também, que pode ser com dinâmicas, reflexões, pequena palestra, mas que com a participação do público, nessa interação, nessa participação do público que a gente quer conseguir com vocês nos domingos, para que o programa tenha êxito, que tenha realmente a participação e que a gente possa receber da espiritualidade maior esse tratamento, né, que nós vamos fazer todos os domingos. Como o MIT nos deu apenas 1 hora e logo a reunião vai se fechar, né, nós vamos então pedir para que vocês possam participar por perguntas por escrito, no chat ou no grupo, com mensagens ou áudios, né? Pode mandar áudios que iremos no decorrer dos domingos respondendo. Ali naquela sala do Evangelho nós temos uma mesa com livros. O que se pretende com o Pai? Se procura fazer com que os participantes, através do Evangelho, através das dinâmicas e das reflexões propostas, se deparem com a sua própria realidade, com a sua própria problemática. E entendam, à luz da doutrina espírita, que ninguém morre, que estamos todos ligados, vivos e mortos, desencarnados, que estamos em constante comunicação. Ele vai ter ali apenas algumas gotas de conhecimento da doutrina sobre a reencarnação, as possibilidades de voltar novamente, nas condições, nos lugares e com quem é preciso resgatar algo do passado ou até mesmo dessa reencarnação. Ele vai entender ali a bênção da doença, que não é um castigo, que é uma bênção. Nós vamos ali juntos entender sobre os reencontros de almas afins ou inimigas, e isso às vezes dentro da própria casa, o retorno de inimigos. Nós vamos entender ali juntos os motivos da dor e do sofrimento nesta ou nas vidas passadas, sobre a lei de causa e efeito, ação e reação. Vamos entender ali o amor a Deus e não o temor. Em Timóteo, na primeira carta de Paulo, ele vai nos dizer assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e o que o Espírito de Deus habita em vós? Somos centelhas divinas, pedacinhos divinos, que trazemos dentro de nós uma luz que Jesus nos diz para fazer brilhar. E aí então o participante, ouvindo, refletindo junto conosco, porque é primeiro para quem monitora, é primeiro para quem está ali estudando e depois passando o aprendizado. E aí ele vai entender um pouco sobre a vida futura, sobre os reencontros durante o sono, que nada se acaba. Ele vai entender que precisa trabalhar com a verdade na sua vivência e admitir para si mesmo as suas mazelas, os seus equívocos, os seus atos impensados. Não importa o que fez. Ninguém ali vai perguntar o que você fez, como você... Não. Cada um sabe de si e da sua consciência. Já fez. E agora é entender e reparar. Recomeçar. Sem culpa, sem remorso, sem medo, de cabeça erguida, sem se abaixar para algozes dessas ou de outra vida, com situações de segregação, perseguição e chantagem. A intenção do Pai, nessa reforma íntima, nesse reencontro consigo mesmo, nessa reflexão que o Evangelho vai nos levar, vai nos fazer dizer: errei, mas eu não quero errar mais, quero ser diferente, vou lutar com todas as forças para resistir nesse caminho do bem, da verdade, da harmonia, do amor verdadeiro e universal. Ali no Evangelho são dadas pequenas gotas da doutrina, que a cada semana são plantadas na alma do participante. Ali ele vai receber orientações de como se afastar dos maus espíritos, irmãos equivocados perante a lei divina. E aí na questão 469 do Livro dos Espíritos,
vai nos dizer assim: por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? E aí os espíritos respondem: fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos, que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitem em vós todas as más paixões. Ali, o participante e nós vamos entender o poder da fé e lembrar todas as passagens de Jesus a todos aqueles que recolhia, que curava e que sempre dizia: vá, a sua fé te curou. Ali todos nós vamos nos lembrar desse poder da fé, da vontade dirigida, do pensamento dirigido ao alto com fervor, com fé. Vamos entender ali o poder de vigiar os pensamentos, que é o nosso mundo real e que é a forma de comunicação entre os espíritos. Na questão 464 do Livro dos Espíritos, ele faz a pergunta: como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? E aí ele vai responder: estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. E aí nós vamos perceber que tudo que eu penso é uma imagem. O que pensamos quando uma pessoa que brigamos vai embora? Vamos começar a nossa reflexão sobre a reforma íntima. O que pensamos? Brigamos com a pessoa se retira. O que nós pensamos? Coisas boas? Tecemos comentários bons? O que é que nós fazemos quando não tem ninguém vendo? Essa reforma íntima vai por aí, porque eu escondo dos vivos. Quando nós viajamos para uma cidade distante, ninguém nos conhece. E aí pensamos: sou livre, posso fazer o que eu quiser e tudo que eu tenho vontade. Ninguém que me conhece vai saber. Será? Nós somos vigiados por uma nuvem de testemunhas. E é isso que durante essas 10 semanas nós vamos nos conscientizando. A vontade nós plasmamos e já existe. E é por isso que Jesus vai nos falar: orai e vigiai. Nós vamos entender ali, através do Evangelho de Jesus, que os espíritos se comunicam conosco pelo pensamento. As ideias, os projetos de vingança, execução, tudo se desenrola na minha mente. Analisar os pensamentos diários são sempre as orientações aqui no Pai. Estar atento ao que eu penso. A que situação ou a que tipo de pessoas vivas ou desencarnadas eu estou me afinizando. É como um imã. Atraímos sintonias e companhias. Nós olhamos o outro, vemos o defeito do outro, analisamos, criticamos, sentenciamos, mas em nós desculpamos. Ah, não, eu sempre tenho justificativa. Eu fiz aquilo porque, no meu caso é diferente. Sempre temos uma desculpa. A reforma íntima vai nos dizer que eu preciso dar um mergulho dentro de mim, sem desculpismo, sem máscara. Que eu preciso me ver como eu realmente sou. E é isso que o Pai se propõe. A cada semana, o participante vai perceber o poder da oração, que temos essa essência divina em nós e que as leis divinas estão na nossa consciência, então não posso dizer que não conheço. Vai participar do passe e vai perceber ali o magnetismo dos médiuns aliado à espiritualidade. E durante o passe são desligados espíritos que estão com a gente, tirando as energias ruins, deletérias, colocando as energias balsâmicas, curativas. Alguns melhoram,
e outros não. Por que será? Fé e merecimento do participante. Jesus sempre dizia: vá, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E merecimento. Sueli Caldas Schubert, que recentemente desencarnou, ela tem um relaxamento chamado Cura Real. Depois eu vou deixar o link no grupo ou aqui mesmo, ou no YouTube, podem procurar Sueli Caldas Relaxamento, a Cura Real. É muito bom de fazer e é muito grandioso o conhecimento que se tem ali naquele relaxamento, que ela vai nos falando dessa cura integral, não só física, mas da alma. Tem também lá no centro, em CD, em DVD. Então, essa reforma íntima que nos propõe esse tratamento, esse programa de atendimento espiritual, é essa conversão que é preciso acontecer em mim, de um homem novo, a partir de conhecer. Os espíritos que são desligados de nós ali no atendimento ficam no hospital espiritual que existe no centro. Eles são acolhidos. Muitos são trazidos nas reuniões da casa, nas reuniões mediúnicas, para se comunicar ou para ter o choque anímico, para que despertem da sua realidade. Tem muitos que estão há muitos anos desencarnados e não percebem. E com esse choque anímico, com o atendimento, com o dialogador ali, ele vai ter entendimento, vai acontecer a entender a sua nova condição, perdão, ajuda. Muitos recebem um banho, um caldinho quente, o acolhimento espiritual, uma cama, um sono reparador. São espíritos sofredores de muitos e muitos anos, perdidos na erraticidade, nas suas culpas, nos seus remorsos, nos seus medos, subjugados por outros espíritos, através da hipnose, e que são socorridos ali. E que muitas vezes são desligados de nós, que estavam na nossa companhia, sofredores ou vingativos, cada um com a sua intenção, com o seu interesse de afinidade conosco, e são socorridos nesse momento, na casa espírita, quando presencial, e nesse momento que estamos participando agora de forma virtual. Também vamos ter a água fluidificada, por isso que pedimos no começo que coloque um copo para fluidificar, uma garrafa para tomar durante a semana, até que possamos voltar na forma presencial, para que possa levar no centro para fluidificar. Nós sabemos que a água é o maior condutor de energias e que vai ser colocado ali um remédio para cada um. Então, o participante desse programa de atendimento, ele é levado a perceber quais são os sentimentos diários. Se ele vê tudo amargo, desconfiado, sempre com medo de tudo, se sente medo, se sente infeliz, a sua angústia, o seu remorso, a sua culpa, cada um vai se reencontrando ali no decorrer do evangelho, das colocações, das reflexões, cada um vai se apercebendo do que acontece consigo mesmo. Por isso que dizemos que o programa de atendimento espiritual não oferece milagre, porque há de ser um despertar da consciência do próprio participante. Ele vai percebendo que precisa vigiar mais o que está fazendo no seu dia a dia. Filmes violentos, noticiários, documentários, procurar coisas boas, palestras, filmes bons, músicas boas, fugir dos modismos, de situações e de coisas que não acrescentam nada na nossa moral e no nosso bem-estar. Noticiários violentos, tendenciosos, espalhando divisão, discórdia. Situações em contato com a malícia, com a sexualidade desregrada. O que estou fazendo? É essa a pergunta que cada um vai se fazer. E é preciso fazer para que se aconteça essa reforma íntima. O que estou fazendo todo dia? Como é que eu vivo os momentos do meu dia? E entre consolos e esclarecimento,
o participante vai percebendo que está colhendo o que plantou, que precisa mudar algumas coisas na sua vida para ter paz, para ter felicidade, mesmo que relativa, aqui na Terra. Muitas pessoas procuram o atendimento para conhecer a doutrina, outros vêm porque estão sentindo a presença de espírito, tendo premonição, outros percebem que a vida se tornou um conflito, um caos e que não consegue mais sozinho, outros porque acham que estão loucos e os sanatórios estão cheios de pessoas que vêm, que escutam e que fazem tudo que os espíritos mandam. Outros porque perderam um ente querido e querem respostas ou um contato. Outros por curiosidade atrás dos fenômenos. Outros chegam desequilibrados sobre a ação de espíritos vingativos. E outros ainda chegam doentes fisicamente e vêm em busca dessa cura real do espírito do corpo. O objetivo do Pai é despertar consciências. A ajuda e a melhora vêm dos próprios participantes, das mudanças de sintonia, de pensamentos, de sentimentos, de atitudes. Aos poucos percebe que não adianta nada assistir todas as palestras e nem ir todos os domingos ao centro ou à igreja. E isso é também para nós, trabalhadores e visitantes. Se eu não parar para pensar, para me analisar, me ver sem máscara, sem desculpa, é o que Jesus vai nos dizer: conhece-te a ti mesmo. Se eu não reconhecer as minhas falhas e lutar muito para superá-las, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E aí o medo de ser desmascarado desaparece. O medo de ser descoberto acaba. Admito que sou o que fiz e recomeço, sem medo, sem remorso, sem chantagem. E aí vamos perceber que essa reforma íntima é mudar para o bem, seguir o Evangelho de Jesus, aplicá-lo na nossa vida, ser outra pessoa. Quando alguém, o ano passado, me conheceu, quando me encontrar esse ano, eu tenho que estar diferente. Eu tenho que estar melhor, mais calmo, mais consciente, harmonia na minha vida, nas minhas relações, no meu trabalho. As religiões vêm para isso, para nos trazer Deus, nos trazer a palavra de Jesus, e ela vai nos esclarecer, nos libertar dessa ignorância de tantos milênios que trazemos. São processos educativos da alma. Tudo que passamos, então, vamos entender que são os processos educativos. A natureza é tão sábia e nos dá exemplo todo dia. Quando nós observamos uma semente, colocamos a semente na terra, ela leva um tempo para germinar. Precisamos da água, da luz, do calor, do vento, do friozinho que está começando em Vilhena. E ela vai brotar. Vai surgir as suas raízes, vai soltar as primeiras folhas, as suas flores e, enfim, os frutos. Assim também são esses processos educativos da nossa vida. Tempo para cada coisa. Nós temos que ter sabedoria para não parar, não estacionar nesses processos e ver neles sempre essa força divina que nos encaminha para a frente, que nos encaminha para o bem, para a perfeição que é o nosso destino. Um dia seremos anjos. Nós temos que tomar consciências que são essas nossas imperfeições que nos trazem cada tipo de sofrimento. Cada uma das minhas imperfeições me traz cada um dos tipos de sofrimento, de dores que estou passando. O Evangelho vai nos falar que o foco da reforma íntima passa por 3 patamares que temos que eliminar da nossa vida: o egoísmo, o orgulho
e o interesse pessoal. Se não houver mudança desse pensamento, de sintonia e de atitude diante de si mesmo e diante da vida, não vai adiantar nada. Nessas 10 semanas que ele passar, fazer o tratamento, fazer o programa, ele vai dar uma melhoradinha por causa do ambiente da casa, do passe, da presença das equipes espirituais. Mas logo depois ele vai cair de novo. Nós vemos muitas pessoas que fazem o pai por diversas vezes, porque desistem pelo meio e depois voltam em condições bem piores. Jesus, quando vai falar com a adúltera, ele diz para ela, está lá em João 8, 1 e 11, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Assim também nós entendemos que precisamos mudar. Precisamos rever as nossas posturas, os nossos conceitos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos e principalmente os nossos pensamentos. Se não houver essa mudança, não há reforma íntima e não há paz. Nós vamos perceber ali, durante essas 10 semanas, quais são as companhias que eu convivo diariamente. Quando chega na frente do centro, as companhias espirituais são desligadas. Existem ali barreiras magnéticas e esses irmãos não são autorizados a entrar. Só entra o paciente, só entra a pessoa que vai participar. Por isso ele melhora, ele sente um certo alívio. Mas tem casos graves de hipnose à distância que faz o participante dormir durante o tratamento, ficar apático, irritado, não prestar atenção, ou começar a tecer comentários e pensamentos de desagrado, ver defeitos na reunião, no monitor, em tudo, induzido pelos irmãos que estão hipnotizando ele à distância. É por isso que ali na sala, ali no tratamento espiritual, quando é presencial, nós temos uma sala de socorro espiritual. As pessoas que se sentem mal ali, que estão sentadas ali no salão, que tem tontura, que tem sono, que passam mal, às vezes até dão passividade, elas são levadas a essa sala de socorro e ali são pessoas que trabalham nessa sala, que são trabalhadores das mediúnicas, que são profundos conhecedores da doutrina, que vão dar um passe, vão conversar e a pessoa então vai melhorar e volta para o salão para continuar o seu tratamento. Nós temos as salas do passe, que depois de cada etapa dessa, todos são encaminhados ao passe antes de ir embora. Pegue as suas águas fluidificadas que foram deixadas para a equipe do passe fazer a harmonização e a fluidificação aliados à espiritualidade maior. Muitos de nós, durante a reunião, estamos bem, porque estamos isolados dos nossos irmãos obsessores e perseguidores. Eles ficaram lá no portão. Se eu, durante todo o tratamento ali ou aqui, não me manter sintonizados, me manter com essa sintonia, com a espiritualidade maior, com o bem, com o propósito firme de ser melhor, de estar vigiando e orando, sempre em oração, vigiando os meus pensamentos, sentimentos e ações. Se eu não me manter firme nesse propósito, ao sair da reunião, os meus comparsas se afinam comigo de novo e vão me manipular, se vingar, me usar. Na questão 468 do Livro dos Espíritos, pergunta assim: os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem, renunciam às suas tentativas? E aí o Evangelho vai nos dizer que a vontade dirigida com pequeno esforço no bem, ele vai dizer, o que querem que eles façam? Quando nada têm a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam o momento favorável, como o gato espreita o rato.
Então, se nós não tivermos essa sintonia, manter essa sintonia, nós vamos novamente nos aliar àquelas companhias que nos fizeram, às vezes, procurar a casa espírita em socorro. Então, o propósito é que o próprio participante vá analisando como se comporta, como pensa, o que pensa. E aí, na questão 467 do Livro dos Espíritos, ele vai dizer: pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que solicitam, só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Existe uma forma. E aí então nós vamos ver que todos os tipos de situações que nós falhamos, é melhor reconhecer. É melhor a gente dizer que errou do que ficar tentando passar uma imagem de uma pessoa que a gente ainda não é. Se eu perguntasse para vocês, as formas como eu entendo as situações é que definem quem eu sou, em que nível evolutivo eu estou. Se eu falasse para vocês que uma pessoa coloca água no leite, vocês achariam certo? Ou que uma pessoa na farmácia deu o troco errado, vocês acham que foi esperteza e foi embora? Ou se eu vou na venda para comprar 1 quilo de feijão e alguém me vende 900 gramas e cobra 1 quilo. Tá certo. Nas pequenas coisas, como nas grandes, nenhuma falta ficará sem punição. Terei que reparar. Essa reforma íntima vai me dizer que eu preciso ser honesto, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Ser cristão, ser verdadeiro nas minhas convicções, nos meus conhecimentos. A gente percebe agora, nessa época de home office, quanta gente fazendo de conta que está trabalhando. Nós vamos ver que nas pequenas coisas, como um pedreiro que não usa bem o material, que desvia o material, numa empregada doméstica, numa ajudante doméstica que desperdiça os produtos, não cuida como se fosse a sua casa. Nesses pequenos gestos, aqueles que estão à nossa volta vão nos conhecendo. Como nas grandes ações de pessoas que têm cargos, que podem destinar verbas para ações sociais, para remédio, para vacinas, e desvia. Se compromete perante as leis divinas e vai ter que reparar. Essa reforma íntima vai me dizer que não existe desculpa, nem máscara, nem justificativa. O bem é sempre o bem, o certo é sempre o certo, e o mal é sempre o mal. E o errado é sempre o errado, não adianta o desvios que eu queira tomar. O céu e o inferno, na obra do céu e inferno, vai nos dizer, ou a justiça divina, vai nos dizer que esclarece com profundidade que todos os nossos atos que prejudicarem o outro e não foram alcançados pelas leis dos homens enquanto encarnados, o serão pelo tribunal divino das nossas consciências, que fará que tudo, até o último ceitil, seja liquidado pelo infrator. É a lei de causa e efeito que todos nós conhecemos. Em todos os nossos atos existe um interesse e uma intenção. Há de se perguntar a cada ato, a cada situação que estamos, qual é o meu interesse? Qual é a minha intenção no que estou fazendo? E temos que nos esforçar a cada dia mais para compreender os ditames da lei divina e assim evitar cairmos nesses intrigados mecanismos dos códigos penais da vida e das vidas futuras. A cada um segundo as suas obras. Essa é a lei. Reflitamos. Convido a todos a se recolher nesse momento, em prece, unidos pelo mesmo sentimento de fraternidade e de amor. Vamos falar com Deus. Senhor Deus,
Querido Mestre Jesus, nesse momento, nos colocamos humildemente como doentes da alma e do corpo, Senhor. Ainda nesse lamaçal de dor e de equívocos, ainda com preconceitos e maldades, viemos pedir que nos abençoe, que nos dê força para passar pelo que não podemos mudar, e boa vontade e esforço para mudar aquilo que depende de nós. Sabemos que estamos destinados à felicidade e à perfeição progressiva, que só depende de nossos desejos sinceros e dos nossos esforços diuturnos, da nossa vivência de acordo com as leis de trabalho, do amor e da justiça. Podemos sentir, cada um de nós onde estivermos agora, a presença dos nossos irmãos espirituais, que nesse momento se aproximam de nós, nos dando um passe, retirando de nós todas as energias deletérias, doentes, malsãs, desligando de nós todos aqueles irmãos que por alguma afinidade ou intenção estão ligados a nós, deixando todos os nossos centros de força livres e limpos, colocando sobre nossas cabeças energias boas, salutares, curativas. Vamos sentindo um bem-estar muito grande, uma luz que se instala à nossa volta e faz brilhar a luz que trazemos em nós. Querido Mestre, obrigado por esse atendimento espiritual. Nos dê a sua paz, derrame sobre nós o seu amor crístico e cure todas as nossas doenças da alma e do corpo. E que essa luz se espalhe por nosso lar, trazendo harmonia e concórdia a todos que aqui residem conosco. Fluidifica, Senhor, a água que aqui trago e coloca o remédio adequado para a minha vida em abundância. Nos dê força e boa vontade, para que no próximo domingo estejamos aqui para a continuidade desse tratamento. Que assim seja.